20 jogos aqui no Acer Nitro V15 RTX 4050 com Ryzen 7 7735HS. Vamos embora aí para os testes. Começando aqui o vídeo, pessoal, Crimson Desert é o primeiro jogo que vamos testar aí dos 20. Já vai deixando aquele like, né? Aquele like da confiança, que ajuda ao YouTube a distribuir para mais pessoas. E também se inscreva no canal para que até o final do ano eu chegue na marca de 10 mil inscritos. Isso aí eu vou ficar feliz demais, viu, pessoal? Eu peço porque cerca de 90% do pessoal que me assiste não é inscrito no canal. E isso, 90%, é muita, mas muita coisa. E se você gostar do tipo de conteúdo, vai ter mais notebooks, vai ter com Lock Essential, vai ter com Nitro 4060, TUF 4050, vai ter o TUF 5050. Todos os notebooks que tiver aqui, eu vou fazer um vídeo aí de 15 a 20 jogos, só pra gente ter noção. E também vai ter o super teste com mais de 50 jogos aí. Eu tô me organizando para fazer. Você tá vendo que dá muito trabalho. 20 jogos já deu 70 e pouco. Imagina 50 ou até 100. Eu queria muito fazer com 100, mas ia dar um trabalho muito grande. Mas vou tentar fazer pelo menos uns 50 aí, para vocês verem aí a máxima quantidade de jogo. Começando aqui no Crimson Desert. O Crimson Desert, pessoal, só para um adendo, eu testei aqui. Esse teste aqui tá na versão 1.04, já tá numa versão superior, se eu não me engano já tá na 1.05. Então quando você for jogar esse jogo, talvez ele já esteja com desempenho melhor, né? As otimizações, vai melhorando o gráfico também, e eles vão otimizando toda semana, praticamente tem atualização aqui desse jogo. Então o primeiro teste eu testei no médio. Observem, pessoal, que aqui no médio, vou mostrar aqui no detalhe para vocês, que a partir do médio já tem Ray Tracing aqui, ó, ativado, tá bom? Ray Tracing é uma coisa que pesa bastante nas placas de vídeo, atenta aí a esse detalhe. Claro que você pode desativar, né, se você quiser dar uma melhoradinha, mas pelo menos aqui no preset médio o Ray Tracing é automático. A versão do DLSS aqui é a versão 4.0, já tem, esse jogo já tem a 4.5, que melhora ainda mais, com um custo aí um pouco de desempenho, mas é muito boa também. O pessoal usa a 4.5 até no modo desempenho. E com e sem gerador de quadros. Aqui no médio, pessoal, fez por volta perto aí dos seus 60 FPS, ficou 54 mais ou menos. E também testei com o gerador dos quadros, né? No médio fez 55 e 87 com o gerador de quadros. Testei também no Ultra, mesma configuração do DLSS 4.0. Aí já fez perto dos seus 50 mais ou menos. Eu fiz no médio e no Ultra para vocês verem que não tem tanta diferença assim, pelo menos no FPS, do médio para o Ultra. Fez 48 FPS e 82 com o gerador de quadros, que eu recomendo. O da NVIDIA ele é muito, mas muito otimizado, praticamente não tem defeito nenhum e vai melhorar bastante aí a fluidez. Essa cidade é a mesma cidade que aquele canal Hardware Unbox, que ele testou praticamente umas 50, umas 40 não, umas 30 mais ou menos placas de vídeo. Foi nessa cidade aqui, ela é bem pesada, é bem no início do jogo, tá? Pra vocês terem noção. Eu testei também, dei uma volta aí pela cidade, nessa parte aí de muita árvore, muito mato, para vocês verem que não tem tanta diferença assim da cidade mais pesada para a parte mais fora da cidade, né? Fez 54 no Ultra e 83 com o gerador de quadros também no Ultra, tá? Próximo jogo aqui, vamos lá, é Resident Hacker. Resident 9, né? Famoso Resident 9. E aqui eu testei com fio de cabelo. Essa opção ela dá uma pesadinha, viu? 10 a 15%, né? Pesa um pouquinho. O primeiro teste aqui eu testei no normal. Normal, tudo no normal ali, que é como se fosse um médio, com o DLSS no modo qualidade. Com e sem gerador de quadros eu testei, tá? E fez acima de 60 FPS. Esse jogo aqui, 60 FPS, você já joga tranquilamente, sem aperreio nenhum, viu? Fez 74 aqui. Sem gerador de quadros, e com gerador de quadros fez 107. Segundo teste aqui, pessoal, é tudo no alto. Eu jogaria esse jogo aqui no Nitro 4050 no médio mesmo. Não testaria o alto, até porque o alto ele requer um pouquinho mais de VRAM, né? A falta de VRAM, ela pode ocasionar alguns probleminhas de umas micro travadas, né? Então, para manter a estabilidade, a experiência no jogo, eu jogaria no normal mesmo, mas roda tranquilo no alto aí. Também com DLSS qualidade e com sem gerador de quadros. Fica aí por volta dos 60, mas é claro que a depender da parte do mapa vai ser um pouco mais pesado, né? Quando tiver Recon City ali. Mas aqui no alto fez 62 FPS e com gerador de quadros fez 95, tá certo, pessoal? Eu jogarei no normal mesmo. Black Myth Wukong é um jogo bastante pesado aí para placa de vídeo, né?
é mais para placa de vídeo mesmo, para processador. Primeiro teste eu testei aqui no médio. Eu joguei no médio quando eu joguei no Dell G15 e assim, o baixo ele é muito feio, mas o médio ele é bem, não muda tanto assim não. O médio ele já tá um gráfico muito bom. E aqui no normal fez 90 FPS. É mais um jogo aí, assim como o Hacking, que a partir de 60 ele já roda tranquilo. Claro que, como é um jogo muito frenético, né, dependendo do boss que você vai estar enfrentando ali, quanto mais FPS melhor. Mas já no médio já fez 90 FPS com DLSS qualidade, não é nem no modo performance equilibrado, no qualidade mesmo, tá? E com o gerador de quadro fez 132. Testei também no alto, vamos lá pro alto, fiz um teste ali no alto. Claro que tá sem Ray Tracing, né? Bom deixar bem claro que Ray Tracing pesa muito para a memória da placa de vídeo, então não recomendo aqui você jogar. Já no alto, pessoal, fez 67 FPS de média e com o gerador de quadros fez 104 FPS. Testei também ali no boss, pessoal, o primeiro boss ali do jogo, que é aquele cabeçudo, né? E fez mais ou menos aí quanto? Eu testei no médio e no alto, né? Com o gerador de quadros. Eu jogaria com o gerador de quadros mesmo. Fez 134. Você vê que o do benchmark para um teste em boss não muda tanto assim. Você vê que a média ficou até bem parecida ali com a questão do benchmark. 134 no médio e 106 no alto. Próximo jogo aqui, Forza 5. Forza 5, o primeiro eu testei aqui, não mexi nada aí essa parte. E testei no alto e no ultra, né? Eu sei que um pouco mais de FPS. O extremo, ele pesa muito para a questão da memória da placa de vídeo. Tem que ser no mínimo 8 aí. Mas o ultra ele tá lindíssimo aí. No alto fez 127 e no ultra fez 92 aqui no Forza. Próxima semana tá lançando aí o Forza 6. Parece que é um jogo muito leve também. Não vai ter tanta variação de FPS assim o Forza 6. Mas vou trazer teste para vocês aqui nesse notebook, tá certo? Próximo jogo aqui, Miranha 2. Miranha 2 é um jogo assim muito pesado quanto para processador e placa de vídeo. Primeiro teste eu botei aqui no médio com DLSS Transformer. Quando você vê esse Tzinho aí, é o modo Transformer, que ele é um pouco mais pesado, mas também traz mais qualidade. Então você pode usar o genérico, o anterior também, a outra versão, mas essa versão ela é um pouco melhor e mais pesada, né, também. Aqui no médio, pessoal, que já estamos até 19 e 20, aqui no médio fez mais ou menos 60 e poucos FPS, 67, sem gerador de quadros, e com gerador fez 106 FPS. Testei também no alto, com DLSS qualidade também, aqui o modo Transformer, e fez por volta, ficou perto ali dos seus 60, né? Quando você ativa o gerador de quadros da NVIDIA, já passa aí tranquilo, fez 94 com gerador de quadros, 57 aqui sem gerador de quadros no alto, né? No muito alto, não compensa tanto assim não, por causa que é uma 4050, né? Ela tem 6 GB de RAM. Se tivesse 8, seria um pouco melhor ainda, teria mais folga, né? Mas está muito próximo aí do seu 60, que também é um jogo que 60 já dá para rodar tranquilamente. Cyberpunk, muito pesado, um jogo aí muito pesado para processador e placa de vídeo. Eu testei aí no modo qualidade, modo Transformer também DLSS. Testei no Ultra e no alto, né? Caso você queira mais FPS assim, não muda tanto assim do alto para o Ultra, mas quem quiser joga aí tranquilamente também. Aqui no alto, com o gerador de quadros fez 133. Se o gerador de quadros no Cyberpunk ele tá muito, mas muito otimizado, então eu usaria com toda certeza. 133 no alto e 112 no ultra. Deu uma volta também pela cidade, pra gente ver assim, que pode ter essa variação. Eu geralmente dou uma volta ali, é bem movimentada essa parte, muito carro, muito NPC. E diminuiu um pouquinho, mas não tanto assim, né? Fez no alto 123 e fez 100 no ultra. Então tá rodando muito bem também. É mais um jogo que tá rodando muito bem. Aqui no Red Dead 2... No Red Dead 2 eu testei duas configurações, né? Tem o modo otimizado, que você já conhece e acompanha aqui no canal. E tem o modo ultra, puxando essa barrinha assim de pré-definição, né? Priorizar a qualidade, botei tudo pra direita e aí ela vai meio que pro ultra, né? Tem algumas coisas no alto, tem uma partículas ali que tá no médio, mas eu não mexi nada, tá? Só puxei assim pra direita pra ficar no modo qualidade. Essa parte de avançado tá desativado. E também tá aqui o modo otimizado, né? Do canal Radio Unbox, vocês podem olhar aí. Tá lá no canal deles também. Pode dar uma pausa aí, vocês verem todas as configurações. Vai ter o Ultra e tem o otimizado, que é um misto ali de alto com Ultra, né? Rodando muito perto dos seus 60 FPS. Muito tranquilo aqui, é um jogo, roda muito bem nesse notebook.
Aqui no Ultra fez 62 FPS, no otimizado fez 89. Próximo jogo aí, vamos embora. BF6, pessoal, é o seguinte. Eu coloquei ali no modo desempenho, no baixo, tá tudo no baixo, ó, pra vocês verem. E aqui, por enquanto, tá sem gerador de quadros. Testei com os 100. Eu tava conversando com algumas pessoas e o gerador de quadros, aqui no BF6 da vida, ele tá funcionando muito bem. Não sente delay, os comandos bem parecidos. Não tem tanta diferença assim. Por isso que eu testei com os 100 na resolução nativa mesmo, sem DLSS. Se botar DLSS vai melhorar muito mais ainda. Imagina com o gerador de quadros. Bem, aqui é o modo headset, né? Fez coisa de... No baixo fez 99 e com o gerador de quadros já foi para 149. Um jogo pesado desse aqui, o BF6. Testei também no alto, só pra gente ver a diferença assim do baixo pro alto, né? Ver se tem muita diferença. Tem uma diferença assim, caiu assim de 99 para 79. Fica muito mais bonito o jogo, né? Caso você for jogar até no monitor grande, 27, 24, você vai conseguir até enxergar melhor. Mas eu acho que a grande maioria vai jogar ali no baixo, né? Não jogo tanto assim BF6, sou mais de jogos de história, mas trouxe aí o teste para vocês. 79 no alto, nativo, e com gerador de 420. Próximo jogo aí, pessoal, qual foi? CS2. Eu testei primeiro aqui no baixo, tudo no baixo, sem mudar em nada. Se não me engano, tá FPS no equilibrado, né? Aqui no CS2, pessoal, ficou 300 e pouco FPS, 304, 305 no benchmark, mas eu vou trazer também para vocês aqui, 306 a média ficou, né? Tem um modo também que é o baixo personalizado, que essas configurações do MSA 2x, ou MSA 2x, vocês vê e as sombras no alto, você vê alguns detalhes de sombra e tal. E também eu desativei o FSR. Pessoal, muita gente diz que é interessante você jogar assim para não perder alguns detalhes, né? Principalmente se o cara estiver acima de você e tal. Aqui no baixo personalizado, como ele pesa um pouquinho acima para a placa de vídeo, caiu um pouco FPS, fez 306. E aqui no benchmark fez 253, tá rodando muito bem também. É bastante, se eu não me engano, essa tela desse notebook é 165, né? 253. Joguei um pouquinho ali no Dust 2, mata-mata. Fez mais de 200 FPS. Não é um processador tão forte assim, mas 200 FPS, pelo menos nessa configuração aí do baixo personalizado, é totalmente jogável aí, 200. Convenhamos que tá rodando bem, né? 200 FPS dá pra jogar tranquilamente aí. Né? Próximo jogo aqui é Upgrades. Upgrades, pessoal, testei no baixo personalizado. Aqui eu boto, pessoal, aqui boto no modo épico, alcance de visão, porque é muito importante essa configuração, pelo menos ali no alto ou épico, porque assim você vai conseguir ver as máquinas bem de longe. Eu não vou testar tudo no baixo porque é uma configuração injogável, né? Fica muito ruim. Claro que vai ter mais desempenho, vai ficar muito leve o jogo, mas essa configuração no épico ela é muito, mas muito importante aí para você saber a movimentação aí no mapa, né? Alcance de visão no épico e as sombras no médio, que aí já dá uma diferença gráfica, melhora bastante, viu? E tudo é no baixo. Esse é o baixo personalizado. No baixo personalizado, o DLSS aí com o DLSS transforma no modo qualidade. No baixo, no sem gerador de quadros, fez 112 FPS e com o gerador de quadros já foi para 169, rodando muito bem também. Testei no alto, tudo no alto, mesmo a DLSS qualidade. Aqui no alto, pessoal, não teve tanta diferença. Você vê do baixo personalizado pro alto, mudou pouca coisa, hein? Só para vocês verem aí de um pro outro, para poder comparar, né? Por isso que eu trago todas as configurações aí. 97, sem gerador de quadros, e com gerador de quadros 152, foi até melhor. O outro foi 149, né? Isso mais. E olha que eu tô assim na mesma região. Eu meio que assim, pra testar Arc Raiders, como o mapa é muito grande, aí o cara, eu sempre tento padronizar, né, os testes. Tem vez, aí eu achei um cantinho assim, que dá pra você fazer o teste sem muita variação, pra poder comparar com os outros notebooks, né? E às vezes eu tenho que atravessar um mapa todinho pra chegar ali. Às vezes eu cancelo a partida, vou de novo pra ver se eu caio mais perto, porque tem que atravessar, ali fica perto de uns apartamentos, né? Então, sempre eu tô testando no mesmo lugar, só vou mudando a configuração, né? Aqui no alto rodou muito bem também. Aqui no épico, pessoal, caiu um pouquinho, mas não tanto assim.
Acho que esse jogo aí, pelo menos nesse notebook, tá rodando muito bem no épico. 88 FPS, a média ficou sem gerador de quadros e com gerador de quadros 133. The Last 1, deixa eu dar uma pausinha para tomar um café, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Voltei, pessoal, voltamos, vamos aí no The Last 2. E assim, se você já gostou pelo menos até aqui os testes, já deixa aquele like e também se inscreva no canal para rumo aos 10 até o final do ano. The Last 2 é praticamente a mesma engine do 1 Remaster, né? Tem um Remaster. Então os dois eles vão ter um desempenho bem parecido. Primeiro teste eu testei aqui no médio, com esse gerador de quadros. Aqui no médio, pessoal, o alto ele requer um pouco mais de VRAM, né? Eu acho que vocês já viram um teste de 4050 versus 4060. A 4060 ela vai desempenhar um pouquinho melhor porque ela tem mais VRAM. Mas você joga aqui no médio, esse jogo aqui, ele é lindíssimo, né? Muito otimizado e joga na Naughty Dog, né, cara? Impressionante. Acima de 60 FPS, você vai jogar despreocupado aqui. Esse notebook fez 78 e com o gerador de quadros 125. Testei também no alto, mesma configuração da DLSS qualidade, sem mexer muita coisa. Aqui no alto ficou bem próximo aí dos seus 60 FPS. Fez 4, 63 e com o gerador de quadros já foi para 100. Testei também o The Last Part 1. Primeiro testei tudo aqui no médio, né? Tudo aqui no médio. Já o gerador de quadros não tem da NVIDIA ainda, mas eu testei aqui, pelo menos com o da AMD, que funciona com todas as placas, né? Não só com placas da AMD, mas também com os da NVIDIA, né? Com o DLSS qualidade, fez 68, bem próximo aí dos seus 60 FPS. Você joga sossegado também. E com o gerador de quadros já foi para 119, tá? Testei também no alto, não recomendo, né? Uma placa de 6 GB de VRAM, mas roda também, né? Se tiver algum probleminha ali, é só mexer um pouquinho na configuração. Não vai ter tanta diferença assim no gráfico. O baixo realmente tem um impacto bem grande, mas do médio para o alto não muda tanto assim. Fez sem gerador de quadros 54 e com gerador de quadros 94 FPS, rodando muito bem também. Próximo jogo aqui, God Ragnarok. Um jogo que tenho certeza muita gente vai querer jogar. Testei aqui no médio, com DLSS qualidade, com e sem gerador de quadros. Mas o jogo assim, muito otimizado, muito focado em placa de vídeo, tá? Todos os gods, quanto melhor a placa de vídeo, mais vai rodar bem o jogo aí. Fez 92 sem gerador de quadros e com gerador fez 122 FPS. É muito melhor jogar com gerador, viu? Você compara um com outra jogabilidade, dá mais fluidez, tá? Cara, é muito bom essa tecnologia aí da NVIDIA, que tem assim nativa mesmo só a partir das gerações 4000, 5000. Futuramente vai ter outras. A 5000 tem até o Multi-Frame Generation, né? Que melhora ainda mais aí a quantidade de FPS. Testei também no alto, pessoal. DLSS qualidade, mesma coisa, com e sem gerador de quadros. No alto já fez mais ou menos uns 80 e poucos FPS, né? Tá rodando muito bem também. Acima de 60 já tá muito bom também. 83 FPS e sem gerador e com gerador de quadros fez 105 FPS. Testei também o God 2018. Aqui no God 2018 eu testei primeiro no original, sem DLSS, sem nada e com DLSS, né? Pra dar uma melhoradinha, caso você queira mais FPS assim. No PS4, lembrando, o PS4 é 30, né? 30, 60. Aqui a gente já pega 97 FPS. Tá rodando muito bem. No original, o gráfico, ó, muito bonito mesmo. Mas é claro que aqui no PC você pode jogar no alto ou no ultra. E também tá rodando muito bem. Aqui no ultra, pessoal, eu acho que foi tem uma diferença. Não é muito pela questão gráfica, né? Eu acho que aí faltou o VRAM mesmo. Ele precisava de um pouco mais de 6. Mas nada impede você jogar aí no alto mesmo, que tá fazendo 100 e tanto FPS aí no God, né? 2018. Esse jogo não tem gerador de quadros, mas nem precisa, né? 106 FPS. Esse jogo com 60 aqui estáveis, você já joga tranquilamente aí. 106 e 75 no Ultra, né? Mas joga aí no alto que vai ser sossegado. Fortnite, pessoal. Eu testei os primeiros testes, foi aqui no modo desempenho. Tem o DX12, que ele é um pouco mais pesado graficamente, melhora muito, mas tem um impacto no FPS. Mas o primeiro teste aqui no modo desempenho, 100% da resolução, né? Testei 100% e 80, caso você queira um pouco mais de FPS. Só que a distância de visão eu coloquei no épico e a textura também no épico, só para pesar um pouco mais, né?
e não mexi mais em nada não. Aqui no modo no render, né? Desempenho nativo mesmo, com 80% da resolução, a diferença foi bem mínima, né? 4 FPS apenas. Em outros testes dá uma diferença maior, mas como vocês estão vendo aí, eu sempre testo no mesmo lugar. Tento manter o padrão, independente do notebook que eu estou testando, sempre eu vou testar ali no mesmo lugar, até para a gente poder usar como comparativo, né? Mas assim, rodou muito bem também, 201 FPS contra 215. Testei também o DX12, né, que é um pouco mais pesado, DX12, tudo ali no baixo, coloquei ali no baixo, o temporal também no baixo, 100% da resolução, só que a visão é no épico e a textura também no épico. Testei no médio e no alto, para vocês verem aí a diferença. E aqui no médio e no alto, tem uma certa queda, né, para o modo desempenho, enquanto ele tá fazendo lá 200 e pouco, aqui caiu para 140 e 120. Mas totalmente jogável aí, se eu não me engano, os consoles são 120 FPS, né, PS5, o Series X, o X, né, que é um pouco mais forte que o S, 120 FPS já dá para jogar sossegado aqui no Fortnite, tá? Mas roda muito bem também. Valorant é um jogo extremamente leve, esses jogos são muito focados no processador, então quanto mais forte aí, melhor. Testei no alto e no baixo, tudo ali no baixo, mostrei até a configuração para vocês. No alto, coloquei tudo no alto o MSA 2X, é pra gente só para pesar um pouco mais, mas não é nem obrigatório. Mas ambos aí fazendo 280 FPS a 270, né? É muito rodando muito bem aí o Valorant. Resident 4 Remake, tá? O Remake eu testei aqui para vocês no preset equilibrado. Eu só seleciono um preset e vou lá testar. E também no modo gráficos ali, que é um pouco mais pesado aí. Tem o máximo traçado de raios, mas eu acho que são para placas de vídeo muito mais fortes. Mas esse modo equilibrado e o modo gráfico já tá num gráfico lindíssimo aí e totalmente estável aí para você jogar. Modo equilibrado, não mexi em nada, sem FSR, sem nada, tá? Aqui no modo equilibrado, já vai por volta aí, começa mais ou menos 80 FPS. O modo gráfico ele tá fazendo por volta de 76, 80 contra 76. Então eu jogaria no modo equilibrado mesmo. Eu não gosto de forçar muito a placa de vídeo só para ter um gráfico um pouquinho melhor, sendo que eu posso ter alguns problemas de travamento, né? Em alguns momentos mais pesados, eu gosto de ter uma folga, né? Eu travaria em 60 ali e ia jogar sossegado, né? Pelo menos a placa de vídeo ela vai estar folgada para quando tiver um momento com mais ação, muita explosão, muita coisa, que vai pesar mais graficamente, ela já está em 60, ela vai ter uma margem, então ela consegue manter a estabilidade ali no 60. É uma dica até que eu dou para vocês. Ghost of Tsushima, um jogo lindíssimo aí, que aqui no alto, primeiro eu testei no alto, claro que você pode jogar no médio, é claro que você pode jogar no médio também, mas aqui a gente testei com e sem gerador de quadros. Sem gerador de quadros fez 67, com o gerador já pulou para 100. Testei também no muito alto, DLSS qualidade muito alto, tudo certinho aí. Já estamos no teste 68 e 69. Rapaz, deu trabalho esse vídeo, viu? Mas aqui no muito alto já foi para 50 e poucos FPS, 53 de média, e com o gerador de quadros já foi para 83 FPS. DS2, Death Stranding 2, um jogo lançamento também desse ano. Botei aqui no modo DLSS qualidade, testei no médio e no alto, tá bom? Aqui no médio, pessoal, já tá fazendo acima de 60 FPS, ou tá bem próximo ali, né? Com o gerador de quadros já melhora, já aumenta mais ainda. Mas aqui pelo menos no teste foi 69 de média, DLSS qualidade, com o gerador de quadros 111. Testei também no alto. No alto, poucos jogos eu testei no ultra de fato, né, pessoal? Porque às vezes do alto pro ultra não compensa tanto não. É melhor jogar ali no alto. No alto, aqui sem gerador de quadros fez quanto? 66 e com gerador de quadros já foi para 100. Não teve nem tanta diferença no médio do alto, mas eu trago mais por curiosidade mesmo, viu? Último jogo aqui para fechar, chave de ouro, o GOT 2025, Claro Obscuro Expedição 33. Testei primeiro aqui no médio, com e sem gerador de quadros. Aqui tudo no médio, tá? Não mexi muita coisa não. Aqui no médio, fica bem próximo ali de seus 60. É um jogo, quanto mais FPS, melhor. Eu jogaria até botava ali o DLSS no modo performance para ter o máximo de FPS possível. Mas sem gerador de quadros fez 58, bem próximo dos seus 60 ali.
e com o gerador de quadros já foi para 109. Testei também aqui no alto, botei no alto ali, já vai automático para tudo. Teste 76 e 77 para a gente fechar os testes aqui. Já no alto, do médio para o alto, não teve tanta diferença assim, né? É uma cidade, é um lugar bem pesado, com muito NPC, muita coisa acontecendo, então não é um lugar assim meio vazio, né? Mas aqui fez 57 e 103 com o gerador de quadros, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, testando aí o Nitro 4050 versão Ryzen. Lembrando que tem um vídeo anterior sobre o desempenho aqui desse Nitro Ryzen, nessa questão do Single Channel e Dual Channel, ou Flex Channel, né? Bem parecido. E todos esses 20 jogos, pessoal, eu tirei dessa seleção aqui para vocês. Talvez eu coloque um ou outro, se tiver algum lançamento, né? Que seja mais urgente. Mas se você quiser contribuir, vai estar o link aqui na descrição, ou vou deixar aqui na edição também para vocês, aí explicando tudo. Tem esse formulário e também tem esse aqui para a gente fazer alguns comparativos, testando algumas configurações, tá bom? E se vocês quiserem comprar esse notebook, os links deles estarão aqui na descrição, versão com 16 GB, já com 32, né, de memória RAM, vai estar aqui na descrição, sempre o melhor preço possível aí do mercado. Ou faça parte aí dos grupos de promoções, porque caso tenha alguma promoção dele, com certeza vou postar lá. Fique atento, ative as notificações, porque às vezes é promoção relâmpago. O link dos grupos de promoções está aí nesse QR Code, você pode escanear, ou vai estar aqui na descrição também, grupo no Telegram, no WhatsApp, todo lugar aí, para você conseguir pegar alguma promoção. Ou também o link do notebook vai estar aqui na aba Conferir Produtos. Eu sempre vou colocar aí pelo melhor preço. Claro que tem a versão 16, 32, é um pouco mais cara. Mas sempre o melhor preço vai estar aqui na aba Conferir Produtos, aqui bem pertinho da descrição. Até o próximo vídeo aí, até o próximo notebook. Eu vou estar trazendo aqui 15 a 20 testes atualizados aí 2026, né? Principalmente alguns notebooks um pouquinho mais antigos ou o que tiver aí lançamento aí no mercado. Não esqueçam de deixar aquele like, né? Porque esse tipo de vídeo dá muito, mas muito trabalho. Porque eu mesmo faço os testes, pessoal, daquele jeitinho ali, tentar fazer mais padronizado, sincronizado. Vou editar também, edito e a parte mais chata aí que eu acho é essa questão aí da revisão para não ter nenhum erro. Esse aqui não teve nenhum errozinho. Pode acontecer, né? Uma legenda ou outra, algum valor, mas esse aqui deu tudo certo, tá bom? Salvamento, Brasil, e até o próximo vídeo.